Papo de Redação. Oferecimento Pemasa, tudo em um só lugar. Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Água mineral Caiari. A vida pede. Olá, amigos! Boa tarde! Estamos iniciando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV espalhadas por todo o estado. Por enquanto, nós estamos chegando nos 90% da população de Rondônia. Em breve, isso vai crescer mais um pouco. Chegar bem pertinho dos 100%. É por isso que a Record aqui no estado é a maior rede de televisão. E a gente está aqui mais uma vez com o nosso Papo de Redação, depois de uma semana longa, com programas bem-humorados, mal-humorados, com amabilidades, com discussões, com conflitos. Desgastante o programa durante a semana. Quando a gente acha que vai poder descansar um pouquinho, aí a gente lembra que tem ainda o programa na televisão. E o professor fica mexendo com a cabecinha dele, concordando com tudo que eu estou dizendo, quando ele é o grande protagonista das grandes cisões que existem nesse programa. Não. Mas é isso mesmo. É a palavra do presidente. E aí está esgotado o assunto. Estamos aqui, meus amigos, em nome de Pemasa. Falou em carro, falou no especialista. O assunto, sendo carro, é só na Pemasa. Tá? Eu sou cliente Pemasa e te recomendo. Também conosco, Irmãos Gonçalves, sempre nos surpreendendo com ofertas especiais. Água Caiari. Vamos falar sempre de saúde quando a gente fala na Água Caiari. Olha aqui, todo mundo já servido com a Água Caiari. Por enquanto, o doutor Joaci não está aqui, mas ele já está chegando, vem de uma consulta. Bom, veja bem, o que se diz mais jovenzinho é o que mais vai ao médico, que mais consulta. Urologista. Ele foi fazer um exame. Não pode quebrar o sigilo. Alguma coisa, sei lá, parece próstata. É um nome assim. Prostatite. Eu não gosto assim, que ele foi fazer o exame para ver se está bem da como é que é? Da próstata. Próstata. É uma coisa. É próstata. Ixi, Maria, se eu soubesse eu não tinha falado. É o ovário do homem. Se eu soubesse eu não tinha falado. Mas agora já foi, né? Ele vai chegar todo pimpão aqui, com certeza. Gente, como é que ele vai chegar? Faz de novo. todo pimpão. Todo saltitante. Ali, olha aí. Pimpão é legal. Eu gosto dessa frase. Gente, tem muito assunto pra gente tratar no programa de hoje. Eu tenho certeza que você vai gostar. Por favor, aqui tá o nosso WhatsApp. O 999111111. Vai mandando pra cá o seu recadinho. Se você tá em Porto Velho, manda o bairro de onde você tá falando. Se você estiver no interior, manda a cidade de onde você está falando, porque para a gente é sempre um prazer receber a sua opinião, a sua crítica, a sua denúncia, o elogio também que deve ser feito se você estiver satisfeito com alguma coisa, e certamente deve estar, porque o mundo não é só de tragédia, tem muita coisa boa, não é? E assim a gente vai levando. Sérgio Pires, o nosso boa tarde, seja bem-vindo. E o seu destaque, por favor. Boa tarde, Everton, Dinos, queridos telespectadores. Queria pedir pro pessoal lá de cima. O pessoal não notou, o Sérgio Pires está mais magro 50 gramas. Eu acho que 18. Eu mandei uma foto lá pra cima, tem como colocar no ar aí, ó, é uma fotinho minha do prefeito Wilton Chaves. Deixa eu te falar, quando for mandar uma foto... Mandei ela cortada. Corta a parte de cima e a de baixo, faz o recorte, porque não aí a foto fica do tamanho da TV. Está aqui, editada no meu treco. Então por que essa foto está assim? Não sei, a primeira não estava editada, a segunda estava. Mas não importa, importa que eu quero dar de destaque. Não importa que ninguém está vendo quem está ali. Tá ali uma pessoa, só o Glauco Sela, que é o empresário que está construindo a rodoviária.
o prefeito Hildon Chaves e Pode mandar essa foto para mim, Sérgio? esse locutor que vos fala, tá? Esse locutor que vos fala. O chapéu. Eles estão onde, Sérgio? Rodoviária? Lá na obra da rodoviária. Para aí que agora eu vou mandar. O Sérgio Pires foi fiscalizar a obra da Não, quero rodoviária. contar essa situação. Eu mandei, Everton. Tive a honra de ser convidado pelo prefeito para ir lá acompanhar a obra e ao chegar lá eu fiquei entusiasmado, doutor Irã, porque o prédio está começando a surgir. O esqueleto da nova rodoviária em menos de uma semana começou a surgir. Primeiro foram feitas as fundações e toda a questão de captação de água, enfim, aterros, isso a gente não viu. Mas na sexta-feira da semana passada começaram a ser colocadas torres metálicas. E ontem já tinha mais de 20 torres colocadas. Então, para gente que ficou 40 anos esperando uma rodoviária nova, eu quero dar isso como destaque. Nós finalmente vamos ter uma rodoviária. O custo dela vai ser de 44 milhões de reais, não é barato. Olha ali, Serginho, o que eu fiz com a tua foto. Eu não consegui editar ela, não consegui. Olha ali, ó. Tá lá, à esquerda, então, tá o Glauco, no centro o prefeito, e o gordinho ali, que a foto me enganou, porque eu não tô tão gordo assim, sou eu, acompanhando o prefeito, explicando da obra e dizendo para mim, para de comer. Foi isso que ele disse. O prefeito estava assim, corta para mim aqui, o prefeito, Sérgio, tua barriga tá desse tamanho. Não, ele para de comer, ele tá assim com as mãos espalmadas. Tua barriga tá desse tamanho. Então quero cumprimentar o prefeito, a sua equipe, ao Glauco, ao engenheiro, acho que é Bruno, só esqueci o sobrenome, me perdoa, daqui a pouco eu lembro. Não, certamente você anotou, só buscar. Anotei. Eu gravei o nome para não esquecer. Isso. Agora eu não posso ouvir gravação durante o programa, vou ouvir depois. Não, a gente entende. Então, o Bruno vai entender também. Enfim, essa obra, ela está projetada para ser concluída em 1 ano e meio, mas no jeito que está andando, vai ficar pronta em menos tempo. O prefeito está fazendo um esforço agora, pedindo para que eles apressem o que for possível para cobrir o prédio antes do inverno chegar. Por quê? Porque com o prédio coberto, as obras internas podem ser feitas. Então, quero dar isso de destaque, é uma coisa boa para Porto Velho, é uma coisa boa para Rondônia. E também dar uma sugestão ao prefeito, que me foi dada por um cidadão que pediu, para não citar o nome dele, para desapropriar algumas daquelas casas velhas ali, que ele acha que não é um investimento muito pesado, e fazer uma praça do lado da rodoviária. Ou seja, nós teríamos na entrada de Porto Velho uma praça bonita e uma nova rodoviária de 2 andares. Aliás, quem disse que a rodoviária tinha que ser de 2 andares foi o Everton de Leone. Eles iam fazer uma vez só. Anos atrás. Eles iam fazer um andar só, mas o Everton infernizou tanto que eles fizeram 2 andares. Iam fazer um puxadinho. Então nós teremos uma rodoviária decente, se nada atrapalhar as obras. O prefeito me disse ontem... Teremos uma rodoviária decente graças ao Everton. Graças ao Everton. O prefeito me disse ontem que todo o dinheiro necessário para a obra já está no cofre da prefeitura. São 22 milhões vindos de emenda da deputada Mariana Carvalho, da ex-deputada, e 22 milhões de dinheiro da prefeitura. Então eu acho que já expliquei tudo. Perfeito. E a foto ficou bonitinha, menos o gordinho. Não, se eu não tivesse colocado a foto no tamanho normal, ninguém veria. Pois eu não estou entendendo por que ela não editou aqui. Porque eu normalmente edito minhas fotos. Irã Galo, nosso digníssimo presidente do Conselho Federal de Medicina, mas aqui ele não é isso, aqui ele é um dino da boa cepa. Boa cepa. Boa tarde. Boa tarde, Everton, presidente, meu estimado amigo, futuro assessor de imprensa do prefeito Hildon. E olha, ele está contratando uma pessoa de estirpe, né? Você. Porque eu acho que nem assessor dele deu tanta divulgação dessa rodoviária como você hoje. Mas olha, eu fico feliz de saber que a nossa rodoviária vai ter 2 andares, graças ao nosso presidente Everton Leone. Se não fosse ele. Mas aproveito e cumprimento o Beninho Andrade, professor Peixoto e o nosso querido amigo Joaci. O Joaci já está se deslocando para cá. Eu inicio cumprimentando, encontrei hoje uma pessoa que foi meu amigo Domingo Sávio, da ex-Funasa. Nós trabalhamos juntos, cara de grande
grande qualidade. Foi secretário de saúde do Secretário município. de saúde, Gente grande boa. secretário. Honesto e correto. Gente boa. Hoje que está fazendo falta hoje no nosso país. Também eu quero cumprimentar o policial civil Fernando, que nos assiste, viu? Ontem foi o filho dele que me trouxe lá do aeroporto. E aproveito, presidente, para agora que eu vou começar meu destaque, viu? Vai ser rapidinho, uns 30 minutos. Uhum. Eu achei uma pérola, que é o discurso do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, doutor Ulisses Guimarães, deputado federal. Nunca foi tão atual e merece tanta atenção para cada palavra dita pelo Ulisses Guimarães no dia da promulgação da nossa Constituição, professor Peixoto. Vou começar. 2 de fevereiro de 87. Ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 88, no que tange a Constituição, a nação mudou. Aplausos. A Constituição mudou na sua elaboração. Mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário. Lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Num país de 30 milhões, na época era 30 milhões, 401 mil analfabetos, afrontosos 25% da população, cabe advertir, a cidadania começa com o alfabeto. Esperamos a Constituição como vigia espera a aurora. A nação nos mandou executar um serviço, nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita, ela própria confessa ao admitir a reforma. Quando a ela discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. O Ulisses Guimarães, ele pensou no nosso futuro. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Isso foi o Ulisses Guimarães está dizendo, não sou eu não, tá? Quando após tantos anos de lutas e sacrifício, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia. Brandamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Aplaudido novamente Ulisses Guimarães. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Isto foi as palavras do nosso saudoso Ulisses Guimarães, que sumiu da gente, se nunca ninguém tem encontrado o corpo dele, quando houve aquele acidente. Então, voltando na atual conjuntura, ele preveu que tudo isso que ele falou no discurso dele, jamais ele pensaria que ia acontecer no pleno século XXI, onde patriotas foram presos sem dar direito de sua defesa. Aqueles que fizeram, estou muito claro, aqueles que fizeram depredação do patrimônio público têm que estar presos, mas eles estão soltos. Essa que é a nossa realidade. Meu estimado presidente, eu aproveito e cumprimento nosso irmão Joacir, que acabou de chegar aqui, saltitante, que com certeza gozando de uma grande saúde. Muito obrigado, presidente. A palavra gozando, eu acho que não foi bem empregada. Viu? Fruindo. Mas enfim, não era hora. Não era hora. Doutor Joacir, seja bem-vindo. Aos que aqui estão prestando serviço. Boa tarde. Já almoçou? Boa tarde. Não, é meio-dia. Eu sigo o horário, o negócio do sol. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai assistir esse programa. Perfeito, Joacir. Que passa pelo YouTube também, né? É pro YouTube. Por favor, não vamos interromper o meu destaque é a minha defesa. Eu tenho que se defender, né? Se autodefender. Exercer o meu jus postulante como advogado que sou.
que não estava, e se assim eu tivesse não teria problema nenhum, mas não estava hoje nem no proctologista, tampouco fazendo exame de próstata. As notícias chegam rápido. Estava eu, e aí eu tô até com a voz meio robótica aqui, ajustando o aparelho, né? Ele estava com uma... que eu falei. Adolescente. Estava lá com a doutora Bruna Tenório, fazendo o ajuste do meu aparelho ortodôntico. Isso. Eu já havia passado essa informação aqui. Eu não vi isso. Aliás, eu estava acompanhando pela internet e não ouvi nem vi isso. A informação que... meu direito de defesa também. A informação que chegou é que eu estava fazendo exame de próstata. Mas não era. Se assim fosse, não teria problema nenhum em dizer. Meu destaque é o início, ao que parece, de câmaras de vereadores ao longo do estado de Rondônia estarem começando a caçar os seus pares. Essa semana foi outro vereador caçado lá em Cacoal. Um vereador que veio, era camelô e foi caçado pelos seus pares. Semana passada, o Rafael Fera. Essa semana também o prefeito de Candeeiro do Jamari. E outros procedimentos que estão abertos aí a esperar uma decisão política, que aí... Doutor Joacir, lá em Ariquemes foi a Bela e o Fera, né? A Bela e o Fera, isso. Olha, eu gostei. Que boa, hein? Não, enfim. Eu treinei desde ontem para dizer isso. E a par disso também, Everton, outros procedimentos aí já na área eleitoral da última eleição, que estão em andamento junto à Justiça Eleitoral, e que logo, muito breve, nós teremos resposta do Poder Judiciário Eleitoral em relação a essas ações. Existem ações contra senador eleito, existem ações contra governador, contra deputados estaduais eleitos, enfim. Contra o senador eleito também. Contra o senador eleito, falei. Ele acabou de falar. Eu não ouvi senador. Presta atenção no programa. E a gente logo vai ter uma resposta, penso eu, inclusive por cobrança do próprio presidente do TSE, Alexandre de Moraes, essa semana disse que espera que os TREs, os 27, seja mais ágil em julgar as ações eleitorais. Ele chegou a dizer que ações que levavam 2 anos, ele quer que sejam julgadas em 6 meses. E está correto, está redondamente correto. Por quê? Porque o artigo 97A da Lei 9.504 diz que a razoável duração do processo para a Justiça Eleitoral é até, no máximo, 1 ano, desde o nascedouro até o julgamento final. Bom, eu vou chamar agora. Quem é que está lá? É a Jéssica? A Regiane Rodrigues está lá no Feirão da Saga. E a gente vai, olha, se você quiser fazer um bom negócio, né, comprar um carro, trocar de carro, dá uma olhadinha aí, presta atenção no que vem aí com a Regiane Rodrigues e o pessoal da Saga. Vamos lá! É isso mesmo, bom dia para quem não almoçou igual a gente, boa tarde para quem já almoçou. Estamos ao vivaço aqui no estacionamento da Havan, afinal de contas está começando o primeiro feirão da Liberdade, Grupo Saga. Eu estou aqui com o Val, ele também que está com fome, diz que quer almoçar, mas assim, ó, os clientes não param de chegar. Eu tô sabendo que já foi aí mais de 50 carros vendidos, está sendo sucesso, e você que está acompanhando a programação em todo o nosso estado, ó, sinta-se à vontade, porque agora o Val vai falar de preço bom e condições especiais que tá rolando só aqui, né, Val? É isso aí, pessoal. Acabei de receber uma ligação aqui do Henrique Juliano. Ele falou, poxa, Val, tu esqueceu de mim. Esqueci do nome dele, mas é uma brincadeira. Só lembrando que essa T-Cross aqui, o Henrique Juliano, quando veio em Porto Velho, alugou e andou e aprovou esse veículo. E hoje ele está com uma condição incrível, porque a Volkswagen está completando 70 anos, mas quem ganha presentão é você, porque essa máquina tá com um bônus de até R$20 mil. E eu falo, banco em couro e teto solar vai de brinde, de R$ 169.900 por apenas R$ 149.900. E detalhe, taxas a partir de 0. E você que está assistindo aí agora, parabéns, você acaba de ganhar a primeira parcela por nossa conta. Não deixe para a última hora, vem aproveitar, porque tem que vir hoje até as 22 horas. Viu só, gente? Então, para você que tá almoçando aí, termina de almoçar, assiste o Papo de Redação, quando terminar, vem para cá
chegar com toda a família, aproveitar esse super feirão. E pra gente fechar com chave de ouro, o Val vai mostrar aqui o queridinho do momento, que também tá com desconto sensacional. Conta pra gente, Val. Últimas unidades do novo Polo Trek 2023. Acabei de trazer ele, porque todos já foram vendidos. Para você que chegar aqui agora, de R$ 86.900 por apenas R$ 79.990. E mais, você que tem um veículo usado, que não tá quitado, não tem problema, traga, porque eu vou fazer a melhor avaliação da cidade. Se sobrar 50% de entrada, você vai levar essa máquina com parcelas a partir de R$ 789 no plano residual. Não perca a oportunidade, porque desse aqui eu só tenho 2 unidades. Não deixe para a última hora, porque o sabadão tá com esse de saia de sucesso. Viu só, gente? Isso e muito mais você vai encontrar só aqui no primeiro Feirão da Liberdade, Grupo Saga, aqui no estacionamento da Havan da Jorge Teixeira. Muito obrigado, Val. Fica o convite para você aproveitar. Eu vou ficando por aqui, é com vocês aí no estúdio. Olha só, gente, muito legal aí. Grandes oportunidades de negócios podem ser feitas aí no Feirão da Saga. Então vamos para lá, porque olha, tem coisa boa para acontecer. Já venderam mais de 50 carros, olha só. Deve ser coisa boa. Então vai lá, aproveite. Com esse anúncio vai vender mais de 100. Vai chegar. Já devem estar ligando para lá, com certeza. Vamos agora para o destaque do professor Peixoto. Se é que o senhor tem destaque, professor. Se o senhor não tiver, se eu quiser abrir mão, eu já passo para o Beninho Andrade. Não vou abrir mão de corre nenhuma aqui. Eu tenho um destacão. Destacão, que é um destaque max. Então, por favor, lembre-se que o senhor tem 1 minuto e meio para fazer o seu destaque. O senhor passou 30 segundos no sábado passado. Então, estou descontando hoje do senhor. É difícil trabalhar numa coisa assim. Difícil. Mas olha só, eu estava olhando aqui no meu celular uma notícia que eu achei muito interessante e me levou a pensar sobre a natureza humana, sobre as coisas da nossa vida. O lead da matéria é: tetraplégico recupera movimentos após implantar chips de inteligência artificial no cérebro. Dá para o senhor explicar para o telespectador o que é lead? Leading é o topo da mensagem, é o leading, o que lidera. É o título da matéria. O título, é o topo, o leading. Não é título. Não é título. To lead O que é, então? É o resumo da matéria, é a entrada da matéria. É o epílogo da matéria. Vamos lá. Não é epílogo. É a abertura. Essa notícia de um tetraplégico recuperar parte grande, pelo que eu li na notícia, dos movimentos a partir da implantação de chips com inteligência artificial, me faz achar toda pessoa saudosista idiota. Todo saudosista... Oi. O Beni é saudosista. Eu sou idiota. Não, mas peraí, deixa eu concluir. Se eu concluir, tu vai entender. O saudosista é um comportamento genérico. É evidente que eu tenho saudades de coisas que foram efetivamente boas para a humanidade. Avanços da humanidade que à época eram novidade e hoje causam saudade. Portanto, o saudosismo, ele não está vinculado ao novo, que é bom. Eu tenho saudades de quando eu jogava futebol, quando menino. Não era uma coisa boa para a humanidade. Não, sempre é. Porque o senhor representa a humanidade. E o esporte... O senhor quer me colocar toda essa responsabilidade em cima de por isso que a rodoviária tem 2 pisos. Bagulho aqui, cara. Eu tô lhe perguntando. Eu tô falando, o senhor é um membro da espécie Homo sapiens sapiens. Entendeu? Então o senhor é um representante natural da dignidade humana, porque ela está incerta no gênero. Você compreendeu? É isso aí. Eu entendi, todo mundo entendeu, né, professor? Eu quero falar para ninguém para entender, não. Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. Basicamente, a gente tem que aprender a aproveitar o que é bom e rejeitar o ruim. E isso é o bom saudosismo, o único que eu reconheço como válido. Inteligência artificial pode ser extremamente prejudicial, mas olhem que ela, bem aplicada, bem utilizada, ela pode resgatar a dignidade de milhares de pessoas. O caso que foi alcançado nos Estados Unidos é um caso emblemático, é o primeiro de uma série que eu espero que resgate a dignidade das pessoas. Acho que recuperar os movimentos, ou a pessoa que sofreu a intervenção,
ela estava pulando a piscina e bateu o pescoço, quebrou o pescoço. Quantos casos nós não conhecemos ou ouvimos falar? De pessoas que ficaram para sempre na cama ou perderam os movimentos das pernas. Nós temos um braços. caso emblemático e muito famoso do aquele ator que fez o Superman. O Reeves. Ele caiu do cavalo, cavalo, né? Como? Ele caiu do cavalo. Christopher Reeves. Eu caio do cavalo todos os dias e não fiquei assim. Mas no seu caso não tem jeito. Entendeu? Eu só queria dizer o seguinte, quando você for saudosista, e isso não tem nada demais, em si não tem nada demais, pense... Para que eu conheço muita gente, e aí é só como um exemplo para finalizar a minha fala. Eu conheço muita gente que ama a Idade Média. Eu acho ela bonita, romantizada. Porque, na verdade, a Idade Média era uma porcaria. As pessoas morriam de infecção no dente. As pessoas não tinham antibiótico. As pessoas não tinham higiene. As pessoas não tinham alimentação. As pessoas morriam de fome nas ruas. Não tinha esgoto, aliás. Isso aí ainda não mudou muito aqui. Mas não tinha esgoto, não tinha saneamento público. Vai admirar o inferno? Vai admirar o capeta chupando uma manga? Eu não admiro isso, eu admiro as conquistas da humanidade. E é isso que eu queria trazer, sabe? Como um pensamento que eu costumo dizer, mas antigamente era bom. Antigamente era bom a porcaria que era bom. Não, tinha coisa que era boa e que hoje é ruim, sim. Eu posso fazer juízo de valores, sim. Nem tudo é bom hoje e nem tudo é ruim e bom ontem. Claro que, mas é isso que eu estou dizendo, rapaz. Deixa eu dizer um negócio aqui. Seguinte, eu quero pedir. Vocês viram aí o destaque do professor Peixoto. Nós já oferecemos... essa semana toda, nosso departamento comercial, para a gente ter alguma vantagem, pelo menos, Beni, vantagem pelo menos monetária, nós oferecemos um patrocínio do quadro 10 minutos com o professor. Ninguém quis patrocinar. Então a gente ofereceu. Então, porque como o destaque dele sempre tem 10 minutos, a gente tem que tirar alguma vantagem disso, porque senão o programa fica cansativo. Estamos enrolados. E aí o nosso departamento comercial procurou as agências de propaganda todas, as empresas. Ninguém quer patrocinar o quadro 10 minutos com o professor. É por causa do preço, meu amigo. Não é por causa da quantidade. Nada. É fila. Fila. As pessoas pegam um número. Descontos de 80%. Sobre professor. O quê? Sobre mais de R$1 milhão? Beni, aí por favor, é difícil. O seu destaque. Aliás, tem fila de gente querendo patrocinar o seu comentário de 2 minutos. Tudo suicida. Tá? Pois bem. Tudo suicida. Vamos lá então, gente. Parque da Cidade. A prefeitura divulga os novos horários. A empresa de desenvolvimento urbano Endur, responsável pela manutenção e administração do Parque da Cidade, informou que o local passa a ter novos horários de funcionamento e visitação, abrindo ainda na madrugada. Olha, ao todo o parque tem 52 mil metros quadrados, está localizado na Avenida Calama, ao lado do Porto Velho Shopping. O Parque da Cidade, preste atenção, vai passar a abrir diariamente das 4h30 às 22 horas. É legal, né? Parabéns. Vale. Parabéns. Olha aqui, e também foram divulgadas, gente, novas regras que passam a valer para os frequentadores com acesso de animais de estimação, que tem que ser feito com o uso de acessórios de proteção a terceiros e com coleiras. Olha o que está proibido: levar churrasqueira para lá, fogareiros, fogos de artifício ou qualquer outra atividade que coloque em risco os demais frequentadores. Aparelhos de amplificação de som, aquela caixinha de som e automóvel. A utilização de bicicletas adultas, skate, patinete elétrico e similares. Armas de fogo e armas brancas. Pronto, tá aí, tudo pronto
para quem gosta realmente do Parque da Cidade, tá bom? Parabéns. Trouxe o Beni uma informação importante, botar ordem. Você chega lá na minha casa, eu trouxe uma churrasqueira aqui, e tenho aqui fogos de artifício. Não pode na minha casa e não pode no Parque da Cidade, que eu sinto lá como se fosse a minha casa também. Não, e tem mais um detalhe, que nem uns e outros aqui, pega o gato dele, pega o cachorro, leva para lá, para fazer caca. Tá entendendo? Não olhar pra mim, não. Não falei seu nome. Olhou pra mim, Beninho. Beni Andrade, eu sei onde você mora e a hora que você sai de casa. Pronto. Não vou falar mais nada aqui. É uma ameaça. Professor, isso soou como uma ameaça. Isso não é uma ameaça, porque eu não ameaço, eu cumpro. É diferente. Mas Aqui eu cumpro. O que o senhor vai Aqui fazer? não é ameaça, não. O que o senhor vai fazer quando ele sair de casa? Eu vou olhar, eu vou dizer, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Ei, eu queria fazer uma perguntinha. Lá no parque, respirar pode, né? Respirar. Não, isso pode, o né? que eu acho, assim, eu quero falar sobre esse negócio que o Beni falou é importante. Eu vou encher o saco aqui agora. Eu quero saber o seguinte, o Parque da Cidade é nosso. Foi a gente que pagou por ele estar lá. Foi a gente que pagou. Eu, você, todo mundo aqui pagou. Eu quero saber o seguinte, eu quero vigilância. Eu quero segurança. Não adianta abrir às 4h30 da manhã e o cara ser assaltado às 4h45. Professor, eu quero dizer que pela primeira vez nesse programa eu fecho com o senhor. Eu acho que a responsabilidade da segurança é da prefeitura e não do cidadão. Quer dizer, o cara vai para um parque com a família, ele não pode fazer nada. No escuridão, não pode fazer nada. Assediado. Aí não tem segurança, não tem coisa nenhuma. E aí não pode levar arma de fogo para se defender, né? Não pode. Mas arma de fogo não pode andar em lugar nenhum. Não é só no parque. Eu estou falando em confraternização, em conviver com a família, nada, não pode nada. Então. E com essa informação, então, o parque pode abrir 24 horas, que não faz sentido. Tem um detalhe que o Beni não leu. O Beni não leu, tá de autoria, e pode respirar no parque. Pode. Isso pode. Isso pode respirar fundo, inclusive. Isso pode. E por favor, e se você quiser tossir, saia do parque, tussa e retorne depois. Não dá uma abraçadinha no namorado. Destaque, meu amigo. Como? Quiseram acabar com o teu destaque. Não. Nada, não. Que isso, longe disso. Não é destaque. Belo destaque. Eu só não sei até agora se eu aplaudo ou se eu vaio. Na verdade, eu acho um absurdo, mas tá bom. 22 horas fecha. Na verdade, eu quero saber quem vai fechar 22 na verdade, tudo que os senhores estão dizendo aqui é verdade. Realmente é verdade. E temos como exemplo, pelo menos umas 15 administrações municipais passadas que tentaram fazer áreas de lazer para a família porto-velhense, não aguentaram 3 meses, acabaram com tudo. E aí vem uma indagação que eu quero fazer. Se no centro da cidade, aqui na rua agora, passando aqui, o cidadão não tem segurança, ele vai ter a 25 quilômetros, a 20 quilômetros aqui do centro da cidade, num local ermo, aonde não tem uma guarda municipal. Mas você está falando de onde? De Parque da Cidade, sei lá, 7 quilômetros aqui. Não, é do lado do shopping. Aqui. Do lado do shopping. Eu pensei que fosse aquele parque ambiental lá. Não, é aqui. A princípio eu achei também que eu fosse. também que fosse, Fundos do shopping. Depois Lá eu nem entendi. adianta pensar. Lá nem considera. Então eu reconsidero o que eu falei, mas continua aqui. A gente não tem. Não, que tem pode segurança. respirar, pode respirar. Respirar pode, mas segurança. É isso que eu falei. A lei municipal. O senhor falou naquele parque lá. Mas peraí um pouquinho, mas ali não diz que não vai ter segurança, tá dito ali? Não. Então vamos. Daqui a pouco vai estar cheio de guarda lá e a gente não sabe. Nós estamos falando uma coisa aqui que a gente não sabe. Doutor Joaci falou. Doutor Joaci falou num parque lá perto do aeroporto. E eu acho que vai ter. Nós não iam fazer tudo isso para não oferecer segurança à população. Não, mas eu também. Nos postos de saúde vai ter lá. Guarda municipal. Eu alertei o doutor Joaci com relação à localização do parque. Mas não muda nada, viu, doutor? Não muda. A questão de insegurança. É mesmo. Ela é lá, 7 quilômetros. Mas o doutor Joaci falou no parque perto do aeroporto. Quero lembrar que o aeroporto não tem lugar para ver avião.
Tá, doutor José? Quero aproveitar o embalo. E negócio de segurança. Nem nós temos segurança aqui. O professor acabou de ameaçar o Beni. Não. Qual é a segurança que existe aqui? Eu só avisei. Só tô avisando. Uma ameaça. Você tem coragem de levantar essa camisa e mostrar o que você tem na cintura? Não tenho. Ah. A gordura aí é minha. O nosso telespectador, professor Enison Marinho, ele está dando boa tarde para todos e chamou o professor de nobilíssimo professor Peixoto. Nobilíssimo, é eu mesmo. Deus. Isso é verdade. Ele pergunta assim, ó, aqui. Pede para ele, em relação ao destaque dele, dar o entendimento sobre Eclesiastes 7:10. Rapaz, tem que ler, tem que ler Eclesiastes 7:10. O Joaci, o senhor não é reverendo? Não, é uma que vergonha. reverendo tem que guardar tudo na cabeça? Eu sei quem é a mulher de Putifar. Pode perguntar que eu sei. Eu acho que é... Bom, Não, eu não sei nem quem é Putifar, vou saber da mulher dele. Bom, Putifar eu não sei, mas a mulher dele eu conheço. Eclesiastes 7:10. Olha aí, ó, 7:10. Joaci vai trazer. Não murmures, porque os dias do passado foram tão melhores do que os dias de hoje. Porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. Toma-lhe. Ou melhor dizendo, não murmures, porque os dias do passado foram tão melhores do que os dias de hoje. Porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. Fica dizendo, é uma pergunta, não é uma afirmação. Antigamente que era bom, isso é idiota. Pergunta. Isso é idiota. O reverendo tem razão, Beni, viu? A Bíblia... Eu vou cobrar direito autoral. O reverendo tem razão. A Bíblia está concordando com ele. Claro que tem. Mas é lógico, eu fico de saco cheio com o cara dizendo, mano, meu tempo era bom. Teu tempo era uma porcaria, cara. Mas aí para outra coisa, professor. Depende do jeito que você vê a vida. É verdade. Eu não tenho nenhuma queixa do meu tempo, de menino. Não, Nenhuma. mas não é Zero. Zero. Pessoal, a gente tá falando sobre professor, antibióticos. Tinha antibióticos? Professor, cada um. Quem talvez precisasse de antibiótico nem sabia o que era. Então tava tudo certo. Tava tudo certo. Porque morrer aos 60 anos é normal. Daqui a 100 anos, as pessoas vão vir até os 200 e vão dizer que esse seu tempo que o senhor está falando agora aqui era uma porcaria. Esse tempo aqui é bom. Nesse tempo professor, daqui a 30 anos, 40 anos vão dizer que esse tempo aqui é uma porcaria. Porque as pessoas não conseguiam se teletransportar. Porque as pessoas não conseguiam trocar o coração um com o outro na mão, tranquilo. Professor, para com isso. Vocês são difíceis. Eu estou dando exemplo aqui. Eu estou falando uma coisa séria. Eu também estou falando sério. Esse tempo que o senhor critica, já tinha naquele tempo pessoas estudando para criar um antibiótico. Hoje tem estudando para passar a viagem no tempo. Olha, não quer dizer nada. O que eu estou dizendo, daqui a 40 anos, 50 anos, alguém vai dizer para o professor que o tempo que ele vivia era uma porcaria hoje. Mas eu vou estar então morto. Tudo é relativo. Tá aí, viu? Porque o senhor vai estar morto com 90 anos. Pois daqui a 50 anos as pessoas vão ver 200 anos. E aí é sempre assim. É sempre assim. Agora, o senhor se calou, professor? Não me calei. O senhor se calou diante dos meus argumentos. O meu problema é a porcaria agora, aí o senhor levanta a voz. Saudosismo. O senhor está contestando Eclesiastes. Não tem nada de saudosismo, nada. Não tem nada de saudosismo. Não confunda saudosismo com a pessoa dizer, eu tive uma infância feliz. Professor, são coisas eu quero diferentes. te dizer uma coisa. Diga. Escreve aí. O senhor acha que os meninos de hoje, dentro do apartamento jogando videogame, são felizes? Não, é uma porcaria. O Beni, aí, ó. Eu sou irresponsavelmente saudosista e não abro mão. Adoro isso. Eu não adoro. Tá, problema seu. Não, mas vocês estão... Eu acho negócio de saudosismo... O professor está falando em ciência e tecnologia, que a medicina é uma coisa. A vida comum é outra, completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não suporto você, mas eu concordo. Meu Deus do céu. O professor embaralhou. Não, mas ele tá... Eu não embaralhei nada. É uma pessoa... É por isso que a gente não consegue patrocínio do eu acho difícil. O Joaci trouxe, inclusive, Eclesiastes. Eclésia, daí vem a palavra igreja, que significa congregação. Eclesiastes significa o congregante. Certo, doutor? Seguinte, eu tenho uma pergunta aqui que me foi feita ontem à noite pelo nosso telespectador, o Fernandes. José Fernandes. José Deixa Fernandes. eu pegar aqui direitinho. Ele é servidor público. Jair Fernandes, perdão.
O Jair Fernando me perguntou o seguinte, pediu para mim indagar ao Dr. Joaci. Eu até dei a resposta para ele, pessoalmente, pelo celular, mas eu acho que se ele tem essa dúvida, grande parte das pessoas também devem ter essa mesma dúvida. O que acontece? O governo enviou para a Assembleia uma mensagem pedindo suplementação orçamentária para poder pagar os salários dos servidores. Então tem muita gente dizendo que, olha, o governo está sem dinheiro, o governo não tem dinheiro para pagar salário, então como é que vai ser o mês que vem? Será que a Assembleia vai ter que de novo autorizar? Eu expliquei para ele como é que funcionava, mas vamos explicar para todo mundo, Joaci, para que todo mundo entenda e saiba o que está acontecendo, por que o governo pede suplementação orçamentária. Vamos lá. Nenhum gestor, nenhum chefe de poder executivo, seja presidente, seja governador, seja prefeito, pode executar qualquer necessidade orçamentária se não for incluso no orçamento, no planejamento orçamentário que ele tenha, se não for pedido autorização legislativa para o poder legislativo, ao qual ele faz parte, e aí esse, inclusive, Everton, é o argumento que houve a cassação do prefeito lá de Candeias, porque ele fez um aporte pelo entender da Câmara, de que fez um empréstimo sem autorização legislativa. E aí a Câmara entendeu que houve uma infração político-administrativa. Então, se o governador, por uma questão, aí sim, aí pode ser que haja uma certa crítica, eu não posso dizer em determinado momento e qual a profundidade, mas houve talvez aí uma certa uma saída aí do planejamento e por isso foi necessário fazer essa suplementação orçamentária. Dinheiro está lá, mas não pode ser pago se não for informado a Assembleia. Poder Legislativo, eu preciso pagar isso. Você me autoriza? Dinheiro está no caixa, mas eu preciso pagar. E na verdade ele está certamente tirando o orçamento de um canto e botando no outro. Sim. É que houve uma mudança radical na legislação, doutor Joaci. E aí, só para eu finalizar aqui, Sérgio, e aí com esse pedido vai até o Poder Legislativo, o Poder Legislativo vota, autoriza, e acaba pagando, ou seja, chega no resultado que o Executivo quer. Só para dar uma explicação mais assim comum, porque houve uma mudança profunda na legislação estadual. Antes, o governo do estado podia remanejar até 100% da sua verba sem autorização da Assembleia. Estava acordado, estava na lei. A Assembleia mudou a legislação e determinou que a partir de agora o governo pode mexer no orçamento apenas 10%. A partir desse valor, todos os remanejamentos têm que passar pela Assembleia. O que o governo alegou na nota oficial que emitiu depois do episódio? Que ele ainda está se adaptando a essa nova legislação e por isso que houve esse problema. Então eu não quero explicar, eu só estou dando a notícia. A informação que eu tenho é essa. Inclusive falei com 2 ou 3 deputados que me confirmaram. Antes o governo podia fazer algumas mudanças no orçamento só de remanejamento com muita margem e agora não pode mais. É só isso que aconteceu. E acho também, só para registrar, doutor Joaci, pela primeira vez na atual legislatura houve eu não diria um confronto, não, mas fissura. Houve um quiprocó entre os dois poderes por causa disso. A Assembleia alegando que ela estava certa no seu arrazoar e o Executivo dizendo que não teve tempo hábil para se adaptar. Então, para mim, foi isso que aconteceu. E isso é mais comum, Serginho, do que se imagina. Os prefeitos municipais fazem isso. Todo ano acontece isso. Todo mês, se bobear. E aí, há uma necessidade, e aí o telespectador vai entender. E por que não pode remanejar tudo 100%? Porque senão foge do planejamento orçamentário. Nenhum gestor pode fazer... o gestor pode fazer muita coisa, mas ele não pode fazer tudo. E também, porque senão o que a Assembleia aprova no ano anterior vira uma peça de ficção, sim, né? E aí o Tribunal de Contas, quando for analisar as contas desse gestor, não vai ter mais parâmetro nenhum. Ora, ele disse aqui que ia gastar 5 bilhões desse jeito A. Ele gastou 5 bilhões do jeito B, C, D, então foge
há uma necessidade de fiscalização dos órgãos de controle. Verdade. Daí porque realmente é jurisprudência há muito tempo de que esse limite de 10%, no máximo 20%, é necessário para manter o controle e a fiscalização daquilo que vai se gastar. Muito bem, espero que tenha sido explicado, acho que todo mundo entendeu. E tem uma outra situação também, quando há excesso de arrecadação. Superávit. Ou superávit de arrecadação, que o governo tem que pedir para a Assembleia para poder usar aquele recurso, porque ele não está dentro do orçamento, da peça orçamentária. Isso acontece todo final de ano, essa coisa de remanejamento. Eu tenho dúvidas ainda do 100%, viu? Não, 100% não o Sérgio podia, colocou. Não, 100%. Eu acho que foi a informação que passaram para ele. Porque se for 100%, a peça, aquilo que foi aprovado no ano anterior da lei orçamentária, vira uma peça de ficção. Mas eu não sei se é de todo o orçamento, mas de algumas como é que chama? Alíquotas? Algumas alíquotas não. Rubricas. A jurisprudência não é dos assim, tribunais de contas tem como razoável até 20%. Passou disso, não se autoriza. Talvez por isso a legislação estadual foi adequada a isso. Pode ser também, por orientação dos órgãos de fiscalização. Eu quero fazer uma pergunta, pode ser que... Não pergunta coisa difícil que eu não sei responder. Não, até porque eu não consigo compreender exatamente a mecânica para poder ter acontecido essa ausência de recurso orçamentário. Claro que o governo fez um pedido ao Poder Legislativo para mudar, desalocar ou realocar os valores em outra rubrica. Perfeito. Mas a rubrica que foi suplementada é uma rubrica que, na minha opinião, muito especial. É pétrea. Entendeu? Ela é a folha de pagamento. O que é que deixou de ser feito? É a pergunta que eu estou fazendo. O que é que nas ações de governo vai deixar de ser feito porque se dessuplementou, se retirou de uma linha para outra? O que é que vai acontecer com a organização do Estado, com o trabalho do Poder Executivo, porque simplesmente ele mudou? Não, eu acho que você podia mudar tudo. Podia mudar o contrário. Mas não simplesmente eu ficar sem orçamento para pessoal. Eu acho isso pelo menos esquisito, na minha opinião. Não foi para todo o pessoal também, viu? Pessoal foi uma parte... é uma coisa não, só para esclarecer. Eu acho. Foram 5 ou 6 secretarias. Não, mas é pessoal. É pessoal. É mais, eu vi a relação, dá uns 10 órgãos. Eu vi a relação, não é tão pouco assim. Não é muito mais do que 10, sim, mas não é eu vou checar depois direitinho. Isso vai acabar podendo acontecer novamente ao longo do exercício, né? Porque eventualmente, tendo que remanejar, vai ter que novamente pedir a suplementação orçamentária. Olha aqui, PEMASA é especialista quando o assunto é carro e preço bom. Vamos ver o recado aí, gente, da PEMASA, que é o seu revendedor oficial do dia. Rota de descontos PEMASA Pneus Goodyear. Venha até nossa loja e encontre os melhores preços. Pneu Kelly Edge SUV 26570 R16 para SW4, L200 e Hilux, 12 vezes de R$ 84,12 no cartão. Pneu Wrangler Fortitude 26565 R17 para Ranger e Hilux, 12 vezes de R$ 98,40 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. A rota é você quem faz. Os preços, a PEMASA capricha para você. PEMASA, o seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, escolha a vida. Olha aí, ó. PEMASA, o seu revendedor oficial Goodyear. Tudo pro seu carro em um só lugar. Perfeito? O Sérgio Pires foi no banheiro de novo. Fecha a porta ali, por favor. Ele tem a mania de deixar a porta aberta. Rabo grande. É. E aí ele vai no banheiro de 5, 6 vezes no programa. Mora lá. O Sérgio, doutor Irã, será que é problema na bexiga, hein? Eu acho que próstata. Tá com hipertrofia prostática. Pois é. A próstata aumentada e então ele tem vontade miccional. Ele tem que procurar um urologista. O que é vontade miccional? Vontade de urinar várias vezes. Mas isso é incontinente. Não é a vontade, eu quero, preciso urinar. Se urinasse sem sentir. E talvez se a gente começar a olhar aqui, ele tá com a dona Lisete poderia nos informar se ele urina na cama também à noite. É bom a gente ter essa informação, porque realmente eu estou preocupado, viu, Beni? Né?
Aí... É um probleminha sério, né? Não, não é probleminha, é um problemão. É um problemão, porque olha, mostra aqui a cadeira do Sérgio. Mostra aqui a cadeira do Sérgio. Tá molhado lá embaixo. Corta aqui, olha. Eu não Água sei pura. Não sei se é água que ele deixou cair, mas eu tenho as minhas desconfianças. É água. Eu tenho as minhas minhas sérias desconfianças de que aquilo ali não é só água. Até porque água caiaria a gente não desperdiça. Muito observação excelente. Problema, né, professor? Muito grave, eu acho. O senhor não se preocupa com ele também? Oi? O senhor não se preocupa com o Sérgio? Muito. Aliás, eu fico pensando, um especialista para ver o que no acontece. rádio, lá, quantas vezes ele levanta? Mas, rapaz, Meu Deus. 5, 6 vezes por Hein, hora. Beni? Por hora. Olha, nas 2 horas de rádio, eu acredito que ele vai umas 10 vezes. Eu acho que vai, né? Vai mesmo, umas 10 Uma vezes. dezena de vezes, né? Aqui já foi a terceira, só agora. O programa nem começou direito. Ele já mijou umas 10 vezes aqui já. Ele vai. Não, e agora ele tá já Se saindo água. com a calça desabotoada. E ele volta com ela desabotoada porque ele já vai ter que voltar de novo. A braguinha. Bom, gente, ninguém depois tem desse, pena aqui. o tema altamente Sempre na Você ausência, assistindo né? cultural, né? Eu acho que Sempre tem na uma ausência solução. Tem uma solução para isso. O professor Peixoto empresta o boné dele pro Sérgio e o Sérgio faz xixi no boné. Não precisa ir lá. Então acho que tem é uma boa outra, saída, Beni. melhor. Faz uma sondinha e deixa na garrafinha. Ele pode fica aí, ser. não levanta. É. A sonda vesical nele. De Só vai dar um alívio. incômodo na hora de passar Estou depois. preocupado que ele está demorando muito agora nessa presa. Eu acho que é. Será que ele está fazendo o É o 2 dois, também? é o número que. Será que é o 2 é, também? Eu acho. Tem 2, é meio. Oi, olha, eu tô intrigado com esse muito. negócio, viu? Aí já Quando ele chegar, a gente para de falar. Esficteriano, o que é isso? Espintanal está Meu Deus do céu, rapaz. incontrolável. Tadinho do Sérgio. Olha o negócio. E olha, ele não veio, rapaz. Ele não veio até Não, agora. Olha, não Ele apareceu nunca não, nem demorou sombra tanto. tem na porta ali. Quer que Vai eu ver lá. Quer que Não, eu veja lá? o Mário vai lá ver. Vê se ele tá bem lá, por favor, Mário. Vai lá. Fala pra ele. Vai lá, olha se o Sérgio tá bem. Olha se ele tá bem. Olha se o Sérgio tá bem. Ah, voltou. Chegou. Graças a Deus. Nós Vai vamos mandar atrás de ti, câmera, Sérgio. Que é pra todo mundo saber. Não, Pronto. pode passar por aqui. Todo mundo sabe onde é que tu tava. Não, isso demora desse jeito pra carregar o celular. Essa foi porreta. Ó, eu sou o José Rocha. O maior problema de hoje é ver pessoas aplaudindo o errado e condenando o certo. O mundo está de cabeça virada, está dizendo o seu José Rocha. Temos aqui mais participações, gente pelo nosso WhatsApp. Boa tarde, dinossauros, estamos ligados. Aqui é o Edgar e a Cida, no bairro Triângulo. O torcedor do Botafogo, o grande Edgar, acompanhando a gente, feliz da vida com a liderança. Boa tarde, sou Angelino de Ji-Paraná. Sou fã do seu programa, parabéns a vocês, nota 10. Manda abraços para Sirlene, minha funcionária que está comigo para todo lugar, sempre que preciso. Sirlene é o nome dela, então tá aí o abraço para Sirlene, parabéns aí pelo seu trabalho, obrigado pelo carinho da audiência. Boa tarde, Dinos. Tem gente que admira o Lula e ele é coisa ruim. Giovanni, do bairro Três Marias. E tem gente que adora o Lula também, é bom que se diga. E cada um, né, tem o sentimento que bate no seu coração, né? Quero mandar um abraço a todos exclusivamente para meu primo, Joaci Loura Júnior. Eu me chamo Francisco Neto. Mais conhecido como Neto da Maicu. O Neto. É o Neto. O Netinho. É o Neto. Boa tarde, queridos dinos. Eu patrocino o horário do professor Peixoto. Pronto. O problema é o dinheiro. O problema é o dinheiro. Como é difícil ver vocês pessoalmente, já fui aí e não consegui. Ele está dizendo como é difícil ver vocês pessoalmente. Um abraço ao Eduardo, do bairro Cidade do Lobo. O Eduardo, o auditório está à sua disposição. Está lotado. Embora lotado, sempre tem lugar para mais um. Tá certo?
é que os dois que são aqui valem por 10, É o nosso por convidado do 50. próximo sábado. Lembrando do pagamento do ingresso, né? Ah, tem o ingressozinho. É, tem que tem pagar. R$1.000, Tá, né? tá Ele será brincadeira. nosso convidado sábado. Tá convidado, Eduardo, é só chegar aqui na recepção e dizer, eu quero assistir ao vivo o programa dos Dinos. E você certamente vai acompanhar, tá bom, meu amigo? Não tem nenhuma dificuldade, não. Antigamente, filhos tinham mais respeito pelos pais. Hoje em dia, não vejo muito isso. Essa é só uma citação minha, professor, e tem muito mais citações de antigamente, que é muito melhor que hoje em dia. Então, professor, o antigamente nunca foi mundo do capeta. Hoje em dia, se parece mais com o mundo do capeta. É hoje que se parece mais. Michael Mota, lá do Morar Melhor. E o professor, agora, eu estou entendendo aqui nas entrelinhas, que o senhor seria o representante do capeta. Eu sei onde esse rapaz mora. Ele acabou de falar aí agora. Professor, a NASA vai anunciar essa semana, Beni, pela primeira vez na história, questões sobre os seres extraterrestres. Um deles já mais ou menos conhecido. Mora em Porto Velho e participa de programas de rádio e televisão. E usa um bonezinho. Muito sem vergonha. Saudações rubro-negras! Ai, que dor, cara, que dor. Olha só, caiu, derrubaram o meu escudo. Eu sou o Renato Carvalho, desculpa, do bairro Areal Centro. Maior respeito por você, Everton. Se você tivesse respeito por mim, o Flamengo não tinha feito o que fez. Boa tarde, aqui é Estelita Soleto, do bairro Nacional. Não perca o programa de vocês. Um abraço para todos, sou fã do professor Peixoto. Um ótimo fim de semana para todos. Bom, o que prova, o que demonstra que tem gosto para tudo nesse mundo. Inclusive bom gosto, que é o caso aqui do veinho. Depois eu quero falar um pouquinho de desemprego, Everton. Tá bom, é o seu futuro. Eu já estou. A caminho. Irmãos Gonçalves sempre nos surpreendendo com ofertas especiais para você curtir com a sua família. Veja só. Fazer as compras online e com as melhores ofertas? Acesse agora www.irmãosgonçalves.com.br e aproveite as ofertas. Arroz Guarani tipo 2,5 kg, 17,98. Carne bovina Frigon Alcatra, maturada, vácuo, linha churrasco, 28,80 ao quilo. Batata Monalisa, 3,77 o quilo. Carne bovina Frigon músculo corte, 17,49 o quilo. Laranja, 2,98 o quilo. Só até segunda para todas as lojas. Comprar pelo site é um barato. Irmãos Gonçalves. Aí, Irmãos Gonçalves sempre fazendo o melhor para você. O que ia falar de desemprego, Sérgio? Eu quero falar de 3 coisas da economia, para não dizer que nem tudo são flores, nem tudo são espinhos. O desemprego caiu para 8%, o melhor resultado num trimestre nos últimos 9 anos. Um avanço muito importante. Nós chegamos até quase 14 milhões e meio de desempregados, há 5 anos atrás, 4 anos e meio atrás, e agora baixamos para 9 milhões. Quer dizer, um avanço muito bom para a economia brasileira. Contudo, tem 2 coisas preocupantes na economia. Uma delas, inclusive, foi destacada... Não, mas é bom que se diga, Sérgio, baixou para 9 milhões ao longo desses 5 anos. Desses 5 anos. O último trimestre foi o melhor último trimestre nos últimos 9 anos, porque é uma consequência. Começou lá um pouquinho antes do início do governo Bolsonaro e até agora, nesses 6 meses do governo Lula. Mas tem 2 coisas que estão preocupando a economia. Uma delas foi destacada pelo senador Marcos Rogério na semana. O rombo nas contas públicas do país, em 6 meses, doutor Irã, saltou de 50 bilhões positivos para 42 bilhões e meio negativos. Ou seja, nós estamos com um rombo nas contas públicas que nós não tivemos em nenhum período do governo anterior, em apenas 6 meses. E o outro problema sério é com a Petrobras, que também já se imaginava que aconteceria. Com essas mudanças nos preços dos combustíveis, a Petrobras, que tinha um lucro exorbitante, já tem um prejuízo de 6 bilhões de reais. Ok? Iragalo. Veja bem, não tem como não ter esse rombo se você aumenta
de 23 ministério para 36. Isso tem um custo. A 37, tem um não custo. é? 37? 36 ou 37. É tanto que ele tem, até não lembra mais, né? Então, não adianta fazer reforma tributária e esquecer de fazer a reforma administrativa. O que é a reforma administrativa? É conter custo. Você tem o seu custo fixo, na nossa casa tem, e o governo também tem. Então, quando você cria ministério, você cria despesa para o Estado. Quem vai pagar somos nós, os bobos da corte, e sempre aconteceu isso. A carga tributária vai aumentar sim, e com isto, não esquecer de fazer a reforma administrativa. Joaci. Eu não vou dizer que o senador está errado na informação como um todo, mas acho que os dados... A informação não é dele, é do Globo, viu? É quase que em 6 meses isso, então em algum momento tá na mídia. Os dados não foram trazidos de forma correta, porque em 6 meses não dá como reverter o que tinha de 50 positivo para 42 negativo. Todo respeito. E aí não estou defendendo posição, quero crer que só a criação de ministério não seria necessário para dar o rombo. Óbvio que não. Tem mais coisa aí, a gente precisa conhecer. Em relação à questão... Não tem os juros da dívida também, que cresce assustadoramente. A questão da Petrobras, que se ele trouxe, a gente precisa ter um meio termo, senador. Aí não foi senador, foi o Globo também que trouxe. Ou a gente defende, então, a quem trouxe, ou a gente defende que quer os combustíveis mais baixos, ou a gente deixava do jeito que está, com o combustível lá em cima para a Petrobras ter lucro. Entre o lucro da Petrobras e o meu bolso, eu prefiro o meu bolso, com todo respeito. Mas chega numa hora que vai dar problema, né? Pro nosso bolso. Já deu, mas aí a Petrobras não quebra. Não tem como quebrar. A Petrobras não quebra. Não tem como quebrar, porque não vão ter que botar o nosso dinheiro. Mas já aconteceu isso recentemente. A Petrobras é uma empresa superavitária ao longo de todos esses anos. Agora começou a ter algo negativo, mas não é preocupante, porque ao longo desses, pelo menos 5 anos, a Petrobras encheu os bolsos dela e dos seus acionistas. É verdade. O professor que está do meu lado pode dizer muito melhor do que Mas para aí, doutor Joaci, vamos repor as coisas. A Petrobras, nos governos do PT, ela foi extremamente deficitária. Tanto que a presidente Dilma segurou os preços dos combustíveis e da energia elétrica, e nós vimos onde é que nós chegamos. Então, não acho assim que é impossível que seja um rombo tão grande em tão pouco tempo por causa dessas medidas econômicas do governo. São políticas de governo. Claro que a gente tem que, lá na frente, a gente vai ver se é uma coisa certa ou errada. Para o nosso bolso é bom nesse momento. Mas era bom no tempo da Dilma a gente pagar energia mais barata. Mas quando terminou o governo dela, veio aquele reajuste todo que nós sabemos qual foi. Qual foi a realidade e quem pagou a conta, o que o doutor Irã está dizendo. Então o medo que a gente tem, e eu acho que é esse o temor do senador Marcos Rogério, é que essa conta seja paga por nós novamente, não é uma coisa nova. Nós vamos pagar de novo o que nós já pagamos, por causa da mesma política. É isso que eles defendem. Não, como eu não entendo muito de economia, eu só sei que eu estou sempre quebrado, então eu só estou analisando a questão como um todo. Bom, essa sua informação, Sérgio, não está sendo de você, é a mídia que está. O Globo que noticiou isso. Isso, o Globo. Eu li isso aí também. E fiquei preocupado. É que o Joaci não acredita em mim. Ele acha que eu estou sempre inventando só para esculhambar com o Lula. Que mais fala a verdade aqui dentro da sala. Bom, uma coisa que tem que ser percebida no discurso trazido pelo Sérgio, independente da fonte aí, o dado é o dado. Quando você tem, olha a sua conta bancária, por exemplo. Eu tenho 50 mil reais positivos. Isso. 6 meses depois eu tenho 49 negativos. Eles não são compensatórios entre si, eles são acumulados. Esse dado, me perdoe, eu concordo com o Joaci, é um dado suspeitíssimo. Muito. Suspeitíssimo. É uma matemática estranha. Na conta bancária da gente é assim também. O que acontece é o seguinte, sabe quando é que eu posso ficar com um dinheiro grande, um saldo grande da minha conta? Quando eu não faço nada com dinheiro. Isso é uma outra coisa. Eu tenho dinheiro. Olha, a gente não pode esquecer que o Brasil, agora, nesses 6 meses,
já faturou um recorde de R$1 trilhão. Isso não acontece há quase uma década. Isso não é uma invenção minha. Isso não é o que eu li em algum lugar. Não, isso é o que está lá como resultado da Fundação Getúlio Vargas. É ela que está dizendo isso. Então, alguma coisa nesses números, sem criticar o que o Sérgio postou, tem muito menos o senador, porque eu não sei nem qual número. Não, é o Globo, não é o senador. Não tem nada a ver. Usou os números do Globo. O senador usou os números do Globo. Você citou o senador, eu não teria citado. Só para que a gente não se pense que o senador é a fonte. Ele não é a fonte. Então não é. Ele só registrou. Ele registrou. Bom, como seja lá como for, a fonte... Agora é o seguinte, é que lamentavelmente informação. não dá hoje para a gente confiar no noticiário. Eu estou vendo aqui sobre a Petrobras dos últimos anos. Olha as manchetes que a gente vê na imprensa nacional. Lucro da Petrobras pode chegar a 60 bi 2022. Petrobras perde 12,7 bilhões na primeira semana do governo Lula. Petrobras reverte prejuízo e lucra mais de 42 bilhões no segundo semestre de 2021. Prejuízo da Petrobras é o maior de uma empresa de capital aberto, 2020. Entendeu? Sim. E aí, quer dizer, agora dizer, viu, Joaci, que a Petrobras nunca deu prejuízo, há controvérsias aqui. Petrobras reverte prejuízo e tem lucro de 31 bi. Prejuízo da Petrobras é o segundo maior de uma companhia aberta, Veja. Petrobras já desvalorizou 90 bilhões desde a eleição de Lula. Isso aqui é o Diário do Poder, não sei o que é isso aqui. Polícia Federal calcula em 19 bi o prejuízo da Petrobras, Veja. Isso em 2015. Petrobras divulga balanço com quarto prejuízo seguido, em 2018. Petrobras dá prejuízo bilionário, mas distribui lucros para acionistas. Isso aqui é o PT que divulgou isso aqui em 2020. Petrobras tem prejuízo bilionário na bolsa por reduzir preço da gasolina. 1º de julho desse ano. Petrobras tem prejuízo bilionário na bolsa. Isso aqui é o B-News. Petrobras reverte prejuízo e lucra 42 bi no segundo trimestre. Isso aqui não tem um ano aqui. Petrobras sai de prejuízo, lucra 1,2 bi no primeiro trimestre, 2021. A administração neoliberal dá prejuízo de 100 bi a Petrobras, isso em 2023. O lucro, custo da corrupção na Petrobras. Isso aqui é o Senado que está dizendo. Perdão, o verdadeiro custo da corrupção na Petrobras é o Senado. Como é que é o site do Senado. O prejuízo fake da Petrobras é 2020. Por que a Petrobras dá tanto lucro e o que é feito com o dinheiro? Gazeta do Povo. Petrobras, o polêmico fundo para controlar preços de combustível, não sei o quê. E aqui, em algum momento, fala aqui redução dos combustíveis e está dando prejuízo à Petrobras. Enfim, aí tem tudo aqui. Então, na verdade, gente, é uma guerra de informações. De informações, a gente não sabe para onde vai. Algumas dá até para acreditar, porque os presentes não iriam mentir tanto assim. Só um diretor da Petrobras devolveu 100 milhões de dólares para os cofres. Aqui, o que está escrito aqui na Money Times? Ou aumenta o preço dos combustíveis ou vem prejuízo pela frente. E aí vai. Como é que é? Eu não entendi direito, doutor. Só um diretor da Petrobras devolveu, ele surrupiou para os cofres da Petrobras mais de 100 milhões de dólares. Pois é, mas a operação aquela foi considerada ilegal? Operação... Tem que devolver o dinheiro então de novo pro Lava Jato, né? Pro cidadão, Lava né? Jato. A Petrobras não é uma empresa, é um conglomerado. Ela possui diversos braços acionista. E aí tem que olhar os balanços. É o maior acionista. Porque aí você pega o balanço da empresa. Olha só o rebolado que eles fazem para explicar as coisas. Olha aqui, professor. A nota diz o seguinte: com nova política da Petrobras,
preço da gasolina no país descola do interior. Do exterior. Descola do exterior. Eu ouvi Entendi interior. mal. Eu também ouvi interior, desculpe. E pressiona estatal por reajuste. Sim, porque o Brasil não é autossuficiente no processamento de combustível. Agora, importadores relatam encolhimento do mercado e preocupação com oferta de combustíveis em agosto. A Petrobras nega risco de desabastecimento. Pois é, porque na verdade a Petrobras ela tem a capacidade de fornecer X para o mercado e o Y que falta para você preencher 100% é dado por importação. O derivado, o petróleo processado é importado. Não é só a Petrobras. Professor, aí é uma conta matemática simples. Se os preços internacionais, nós importamos com os preços internacionais e o governo mantém os preços em nível de Brasil, essa diferença alguém tem que bancar. E essa diferença é bancada pela Petrobras. E por isso que ela tem prejuízo. Para mim é um raciocínio matemático bem simples. Sim, mas se for, isso é ajustado pelo mercado, isso não é a vontade da Petrobras. O mercado de petróleo é mundial, ele não é brasileiro. É isso que o governo quer. Eu que quero mandar, mas não vai mandar. Peraí, mas a política inicial e o discurso do governo atual era justamente descolar da política internacional e fazer com que os preços não se baseassem no mercado internacional. O senhor está indo na contra... Talvez o seu pensamento seja correto, mas não é essa a política do governo. Claro que não. Mas já anunciado. Ele desatrelou o preço. Exatamente. Não só a política anunciada, como praticada já. Para baixar o combustível do jeito que baixou, é porque o governo está subsidiando. Fechou os olhos para o mercado internacional e disse, dane-se o preço do dólar. Nós vamos... O povo brasileiro é que vai bancar essa diferença. Se o Brasil tivesse, como o professor diz, autonomia na produção e refino de petróleo, estaria ótimo. O problema é que nós temos que importar petróleo com preço internacional. Na produção tem, mas não tem refino. E essa diferença nós temos que importar. E nós não importamos com o preço que o nosso governo impõe. Nós importamos com os preços internacionais. Nós pagamos e aí, refino, meu amigo, isso que eu estava falando, não é o petróleo, petróleo, a diferença. Porque nós também refinamos uma parte da nossa mas é um 30%. pouco. E aí, já que estamos falando em petróleo, né, tem tudo a ver com gasolina, obviamente. E a CPI aqui em Porto Velho dos combustíveis? A quantas anda? Ninguém mais falando. Ninguém fala. Né? Eu acho que está com recesso parlamentar por conta disso. Pode ser. Volta dia 1º, mas os vereadores precisam dar uma resposta à sociedade. Porque para aumentar, quando a Petrobras fala que vai aumentar o combustível, no mesmo dia já aumenta. Mas quando fala que vai reduzir, demora uma semana, 10 dias... E olhe para... Porque daí chega lá, não, é porque esse aqui ainda é combustível anterior, estoque anterior, e aí... Mas para aumentar é imediato. A gente realmente precisa, vereadores, que seja fiscalizada essa situação, desse suposto monopólio aí, dessas situações dos postos de gasolinas que estão aí, né, de forma conjunta, colocando um preço só. Você vai num, vai em 10 e é o mesmo preço. Beni. Muito bem. Vamos falar agora de saúde. Água é saúde. E sinônimo de saúde é com Águas Caiari. Vamos conferir. A tradicional pureza da água Caiari tem garantia internacional. A Caiari é a única em Rondônia com selo ISO 9001, a certificação de qualidade mais famosa do mundo. A Caiari sabe que água é proteção para as células. É hidratação para todo o corpo. Água é saúde para toda a família. Por isso, ter o selo ISO é total responsabilidade com a água que você bebe. Ter o selo ISO é fazer o seu dia melhor e mais saudável. Caiari é sempre certeza de água pura. Caiari é pura qualidade. Águas Caiari, a vida pede. Eita, que bom, hein, gente? Tá vazio. Olha aqui, ó. Tem uma foto de um cidadão aí que me pediram pra
para mostrar. Ele está sempre acompanhando a gente, todo sábado. O Jair Fernandes é que mandou a foto dele. É o senhor que está de boné aí, por favor. Ele não perde os dinos. Ele está lá no quiosque Damasceno, da Vila do Teutônio. Olha. E é um assíduo telespectador dos dinos. Aliás, eu quero pedir pro pessoal da reportagem, da produção, anotar para fazer uma reportagem lá no Teutônio. Dizem que está muito bonito lá, o lugar para turismo, mas para chegar lá está muito complicado, está muito abandonado. O acesso a Teutônio, a Vila do Teutônio. Então, vamos dar uma atençãozinha especial lá para esse pessoal, que realmente merece. É um lugar turístico muito bacana, histórico aqui de Porto Velho, um dos locais mais bonitos que nós temos aqui. Aliás, o Teutônio, a Cachoeira do Teutônio era o grande ponto que nós tínhamos, né? Pescar. É verdade. Tinha campeonato de pesca. As pedras lindas ali na beira do Mas morreu rio. muita gente também ali. Caía na cachoeira, não saía mais. Imagina. A gente vai para o intervalo, mas voltamos logo. Querida. Aproveita, Sérgio. Meus amigos, o plano de saúde Viva a Vida tem uma tabela própria e exclusiva para os servidores do Ministério Público, com aproveitamento de carências, inclusão de dependentes e agregados. Veja o recado aí. Agora eu quero falar do seu bem mais precioso, a sua saúde. Por isso eu quero te apresentar o Plano de Saúde Viva a Vida, que inclusive está com uma super novidade para você que é servidor público. E quem vai contar um pouquinho mais pra gente é o Yuri. Seja bem-vindo, Yuri. Bom, para você que é servidor público, hoje você pode escolher na Viva a Vida 2 tipos de plano, com coparticipação, com limitador por procedimento e sem coparticipação, onde você só vai pagar a sua mensalidade. Além disso, contamos também com aproveitamento de carência, uma ampla rede credenciada com o Hospital Pronto-Socorros, Hospital Central, Alpha Clean, CA Clean, Dr. Enoch, Clínica do Dr. Veloso e a Clínica Medvir. Então você, servidor público, quer dar uma qualidade melhor para sua família também? Venha para Viva a Vida. E você do Ministério Público agora, nós fechamos o convênio com o Sindicentro. Sim, agora você tem acesso a uma tabela exclusiva para colocar inclusive agregados. Então venha para Viva a Vida através do número 9332-4444. Ou seja, gente, não tem desculpas. Chegou a hora de você fazer o seu plano de saúde de toda a sua família aqui com a equipe da Viva a Vida. Venha para cá você também. Plano de Saúde Viva a Vida. O plano é nosso e a saúde é sua. Participação aqui do Alexandre Porto. Petrobras, na época da Dilma, chegou a R$ 4,00 por ação. Ao final do segundo turno, chegou em 38. Ontem fechou em 29,76. Especialistas afirmam que o valor praticado já está defasado com relação ao mercado internacional. Em 2 de março de 2023, esse ano, a Petrobras pagou, aliás, a notícia é de agora desse ano. A Petrobras pagou em 2022 volume recorde de 279 bilhões em tributos e 72 bilhões em dividendos ao governo federal. Para relembrar, deram uma refinaria para a Bolívia. E tem o caso de Pasadena, que é outro escândalo. Em resumo, estatal sendo usada de forma política e não técnica. Petróleo é commodity. No entanto, a política do governo atual não observa isso, diz o administrador de empresas Alexandre Porto. Deixa eu ver aqui quem mais está com a gente. Mais gente nos acompanhando. Parabéns pelo programa, nota 10, 100 mil. Nós ciclistas pedimos socorro no que diz respeito à BR-364, sentido Candeias. Devido à aplicação do novo asfalto pelo DENIT, o acostamento muito usado por nós está extremamente sujo, principalmente com pedras, dificultando assim o nosso trajeto. Nos ajudem, por favor, solicitando a limpeza do referido acostamento. Desde já, obrigado. William Mar Tavares, morador do bairro Tiradentes. Então tá aí, pessoal do DENIT. Vamos dar uma olhadinha aí.
Ali, Everton, a obra vai longe ainda. Eu falei com a Emanuela esses dias, ela vai ser feito um micro, não consigo lembrar o resto. Sei que é micro... Investimento, alguma coisa assim. Uma coisa assim. Eu já ouvi falar. Em todo o trecho. Só que, se for fazer uma limpeza nas laterais, tem que parar o trânsito. E aí, por onde os carros vão andar? É esse o problema que está havendo, quer dizer, ou uma coisa ou outra. Tirar pedras do acostamento. Mas precisa de máquina, o cara não vai tirar com a mão. Peraí. Não. Tirar pedra do acostamento não tem nada a ver com o tráfego da rodovia. Mas como? Mas eles vão tirar as pedras como? Eu passei lá agora, Sérgio, não tem nada a ver. O cara vai tirar com a mão as pedras? Tá bom, então bota lá 100 operários. E passa em cima, uma patroa daquela mão que passa. Tá bom. Acabou. Ó, Serginho. O pessoal tá coberto de razão aí. Coberto de razão. Alguém deu a ideia de fazer de madrugada isso. Madrugada. Mas tem que interromper o trânsito, não importa. Almoço, tá acostumado a fazer na hora do almoço. Se for de madrugada, se for durante o dia é pior. Mas vem cá, mas se ajeita um lado e o outro lado, não pode? Mas são as duas pistas. Mas só limpa um lado e depois limpa o outro. Enquanto limpa o acostamento, não tem nada a ver com o trânsito. Limpa o acostamento aqui, passa pelo outro lado. Sim, mas daí fica o acostamento do outro lado com pista dupla, é isso? Mas isso acontece sempre. Não, mas o acostamento não tem... Quando existem obras... O acostamento não consegue suportar. Até aqueles caras com as bandeirinhas assim... Isso sim. Só vem, depois só vai... Isso a gente está acostumado há tanto tempo. Porque ele quer dificultar. Não, ele quer lascar com isso aqui. O que eu acho é que se tu botar 2 caminhões, um ultrapassando o outro ali, não vai passar nunca. Mas rapaz, de um lado, depois do outro. Eu só estou raciocinando. Eu estou raciocinando, só isso. Não faça o que você não sabe fazer. Isso, eu sei muito bem limpar a rua. É só pegar uma pedrinha com a mão e jogar fora. Tira a pedra. Raciocinar. Não, e também, meu raciocínio é esse, pega a pedrinha para a mão e joga fora. Pode fazer uma campanha também, o próprio motorista para o carro no meio da caminho, joga pedra. Tá todo mundo contra o Sérgio aqui, eu falei que estaria com ele. Meu pai falou, repensa aí, meu pai Joaci. Pai é pai. Porque tu tá do lado do Sérgio aí, nessa história tá todo mundo contra, então eu vou rever meu posicionamento. Teu pai é político, Aliás, falando nisso, o seu Joaci Loura tá dizendo boa tarde a todos, tô ligado no programa. Abraços em especial ao meu filhão Joaci. Um beijão, papai. Olha só que legal, hein? O Kiko também está com a gente lá em São Leopoldo, irmão do Sérgio Pires. Querido. Está lá em São Leopoldo acompanhando a gente, aquele abraço. E a cassação do prefeito lá, Joaci, do Candeias do Jamari? Do Candeias, né? Essa semana, na terça-feira, estava marcada uma sessão para julgar o relatório final da comissão processante. A comissão processante que recebeu, Everton, uma denúncia de uma cidadã em abril deste ano, alegando 4 supostos malfeitos político-administrativos do prefeito, o Alteir. A comissão processante apresentou o relatório na segunda. É bom que se diga, com todos os prazos, com todo o direito de ampla defesa contraditório garantido. E na terça-feira iria se reunir para votar esse parecer. Todavia, na segunda-feira, o desembargador do TJ deferiu uma liminar, assim, tanto quanto controversa, tanto quanto discutida no meio jurídico, porque foi uma liminar que, no entender da Câmara, não analisou da forma que deveria. E aí, na terça-feira, não foi possível fazer a sessão por conta da ordem judicial que foi cumprida pela Câmara. Todavia, a Câmara, com a sua autonomia de um poder, marcou uma outra sessão para quarta-feira, e nesse meio tempo nós entramos com os remédios jurídicos cabíveis, foi uma apresentação de uma suspensão de liminar e uma reconsideração. Na quarta-feira voltou o relator original do processo, que é o desembargador Irã, e ele então, obviamente, houve o reclame pelo lado do prefeito, aduzindo que estava havendo um descumprimento da decisão judicial naquele momento. Todavia, o desembargador Irã revogou a liminar que havia sido dada, entendeu taxativamente que não havia nenhuma irregularidade no processo, na comissão processante e, consequentemente, no processo,
inclusive autorizou a feitura de toda e qualquer sessão no sentido, porque devolvendo o prazo que o anterior desembargador havia suspenso e retirado da comissão. E assim foi feito na quarta-feira à noite. A Câmara se reuniu, leu o relatório, aguardou, a sessão acabou atrasando aí por volta de 40, 50 minutos, porque aguardando o acusado e seus defensores que haviam sido notificados e que não foram à sessão, não compareceram. E chamou-se um defensor dativo, um defensor ad hoc para aquele ato, para que o acusado não ficasse indefeso. E depois de todo o rito que foi observado naquela sessão, 3 horas e poucos depois, a Câmara de Vereadores de Candeias de Maria entendeu por, das 4 alegações pela cidadã colocada, 3 repelir, mas uma delas, sim, julgar procedente, que foi exatamente a questão de fazer empréstimo bancário com uma instituição, Banco do Brasil, sem a devida autorização legislativa. E por conta disso, os vereadores, por 10 votos e a abstenção do presidente, que não precisou votar, cassaram o mandato do prefeito Valteir Geraldo Gomes de Queiroz, avisando ao TRE e dando posse no dia seguinte ao prefeito que está interino, que estava interino, e que agora é o prefeito titular, que é o senhor Antônio Cerejeiras. Resumidamente, foi isso que aconteceu. Mas o senhor trouxe uma informação nova aí, doutor Joaci, que toda a mídia não deu, de que havia sido modificada a decisão inicial do desembargador, né, pelo doutor Irã. Isso foi o senhor não assistiu o SIC News. Não, eu não assisti o SIC News. Deu essa notícia, deu essa informação. Eu acompanhei pela mídia de internet e não vi. E é bom que se diga, porque quem fez o recurso foi eu estou procurador do município e confiava serenamente na justiça, no bom senso, no equilíbrio que sempre o relator, né, demonstrou. O relator voltou da licença, diga-se de passagem, um dia antes, para como relator, analisar o pedido de reconsideração da Câmara. Analisou, taxativamente disse que não havia nulidade, não havia irregularidade, que o processo podia tocar para frente e fez questão de revogar a decisão, a liminar que havia sido deferida. Então, sem nenhuma liminar, sem nenhum entrave jurídico, a Câmara pôde fazer o seu trabalho político. Tranquilo. Eu posso fazer a pergunta, de novo, a minha pergunta ela tem um alcance geral, ela não está dirigida principalmente ao doutor Joaci, especificamente em razão até da ocupação do patrono Cílio do município. Mas a pergunta que eu faço é para mim mesmo. Eu acho que é o seguinte, eu sou administrador público, a minha formação acadêmica é administrador público. Nós estudamos muito, e eu acho que o prefeito afastado de Candeias também deve ter assessores que são profícuos. Ele é ex-prefeito. Ex-prefeito. Pois afastado, ele estava antes. Enquanto estava prefeito, eu acho que ele deve ter uma assessoria, ao menos pessoal, porque contratar um empréstimo bancário em nome do município sem autorização expressa, prévia, adrede do Poder Legislativo Municipal, para mim é um erro tão crasso, tão básico de administração, que eu fico assustado, doutor. Não estou dizendo que o senhor tem que se manifestar sobre isso. Nem quero. Não se manifesta. Mas para mim, para minha pessoa, como administrador público, eu fico assustado com isso. Porque isso é como chegar, por exemplo, olha, dar um cheque sem fundo para o Beni, Jorge. É claro que dar um cheque sem fundo para o Beni é um ato em si mesmo possível, mas certamente esse cheque não vai ser pago. Certamente implica em infração do Código Penal. Isso é a minha visão. É a mesma coisa que a dona Sueli fazer o empréstimo no seu nome sem a sua autorização. Sem eu saber, como é que vai fazer uma coisa dessa? É óbvio que se o banco fizer isso, eu vou contra o banco. E vou contra ela, inclusive. É um erro gravíssimo. Separação. É nulo. É um ato ilegal. Separa na hora. Pois é. O ato era ilegal. Eu não entendo como é que pode o prefeito de um município... ou é muita inocência ou desprezo à Câmara. Precisa ser dito que essa é uma decisão, tem muita gente que acha que é uma decisão jurídica.
ela é jurídica para resguardar o rito do procedimento. Mas quando chega no plenário, ela passa a ser uma decisão política. E aí não tem judiciário, não tem qualquer outro poder que possa se manifestar a respeito da vontade. Agora, sabe o que me surpreendeu, dos vereadores? Foi a unanimidade. Se o presidente precisasse votar, ele também votaria sim. Então seria 11-0. O prefeito, ele tinha 3 ou 4 vereadores que tinha mais com ele o tempo todo. Tinha não, mais, eu digo, já nesse final. Ele tinha maioria a princípio, né? Mas eu digo, quando começou a lambança toda, ele tinha ainda alguns da resistência. E eu acho que nas últimas 2 semanas ele perdeu esses votos. Assim, ou talvez até na última semana. Acho até que foram as ausências seguidas dele. Porque aí o cara não quer se defender, o cara está usando a estratégia e até, de certa forma, um desrespeito à própria Câmara, né? O desrespeito à comissão. Quando a pessoa que é ré, ela se nega a se defender, tem aquele velho ditado, quem não deve não teme. Porque ele argumentou tanto, até através da imprensa, sobre a inocência dele, por que não foi lá repetir o que ele vinha dizendo para os vereadores? Eu acho que nessa hora ele perdeu os poucos votos que ele ainda tinha. Porque aí o que vai dizer o vereador que está lá? Parei um pouquinho. Como é que eu vou votar num sujeito que primeiro que a opinião popular está toda contra ele, praticamente. E aí ele não vem nem se defender aqui. Como é que eu vou defendê-lo se ele não vem se defender? Fica estranho o negócio. É estranho. E aí o cara é caçado por unanimidade. Quer dizer, não teve um... Sabe, eu tô comentando aqui um fato histórico. Não estou fazendo nenhum juízo de valor de nada. Isso. Mas o fato está aí para ser observado, para ser analisado e vai virar história. Daqui a 100 anos alguém vai dizer: teve um prefeito aqui no Candeias que foi caçado por unanimidade, por todos os vereadores. É um negócio... É complicado. Agora, ele não foi se defender, gente. Ele não foi lá dizer: olha, eu sou inocente, eu fiz tudo certo. A ponto de receber um defensor dativo. Porque ele não ele tinha... Ele apresentou as alegações finais? Apresentou as alegações finais, foi dado a ele o direito. Então, não, claro que mas foi dado via direito. Advogado. Mas via advogado. Mas então que repetisse o que estava nas alegações finais e pronto. E lembrando que no plenário, o defensor dele ou ele teriam 2 horas para se defender. Até 2 horas para manifestar os argumentos que entendesse. Eu confesso que eu não entendi. Confesso que a estratégia eu não entendi do prefeito. E aí acabou ficando sozinho, né? Acabou ficando Primeiro sozinho. A burrice de fazer um empréstimo sem autorização da Câmara. Acho que a palavra burrice é muito forte, né? Mas pelo amor de Deus. A presunção de que ele foi inocente é mais delicada, mais gentil. E aí eu, assim, não é possível que é uma coisa tão primária. Aí ninguém, olha, e se tem maldade, o cara diz assim: peraí um pouquinho, eu vou fazer um empréstimo sem autorização da Câmara, ninguém vai ficar sabendo. Isso não existe. Não existe. A bem da verdade é mal assessorado. Será que ele não é ignorante com relação ao assunto? E mas fez ele não conhece o assunto. Mas vamos usar ignorante. O Beni está sendo ignorante agora. Mas um fala burrice, outro fala ignorante. Eu não estou ofendendo ele. Eu estou dizendo que ele possivelmente ignorasse o assunto. Desconhecesse o assunto. Mas o senhor chamou ele de ignorante. Pelo amor de Deus. Ignorante é você. Chamou de ignorante. Falou. A pessoa é ignorante. Falou. Eu disse tá gravado. Será que esse cidadão não é ignorante com relação ao assunto? Gravado. Tá gravado. Chamou de ignorante. Qual o problema? Qual é o problema? Eu não estou ofendendo ninguém, rapaz. Pode falar. Eu não estou ofendendo ninguém. Ele é o que mesmo? Eu usei o termo ignorante. No assunto. No assunto. Ele ignora, ele não conhece o assunto. Só isso. Eu não tenho procuração do prefeito para defendê-lo, mas penso eu, o que foi visto, é que houve uma lei de julho, uma lei que era genérica e que daria, ao entender deles, essa autorização. Todavia, em outubro, foi feita uma lei específica, que já foi depois do empréstimo. Então, aí que foi a situação. Quero crer que... E é por isso, Beni, que tem procuradores, controladores, assessores. Claro. Um prefeito, na verdade, ele não precisa saber, ele não é obrigado a saber. Quem é obrigado a saber é quem o assessora.
Correto. Esse é obrigado a saber. Mas o pepino vai para cima dele. Mas aí por quê? Porque na hora que ele assina, ele é o ordenador de despesa morta, ele é o maior, então ele é o responsável. Correto. E isso está lá tipificado no Decreto-Lei 201. Por que o governador pediu autorização suplementar agora da... O Irã, por exemplo, o Irã é médico. Ele é ordenador de despesa do conselho. Correto. Deve ter uns 12 advogados lá te ajudando. 18. Pô, Pois é. 18. E um exemplo... Cabide de emprego. Um exemplo muito claro aqui agora. 600 mil metros não tá. Um exemplo muito claro aqui agora. Por que o governador pediu para que a Assembleia autorizasse a suplementação orçamentária, mesmo tendo dinheiro? Porque se ele fizesse o pagamento sem autorização da Assembleia, cometeria crime de responsabilidade. Então, aí que está o problema. Salário. No salário. Salário. Me permita, doutor Irã, porque aqui tem um... É o seguinte, o senhor tem 18 advogados. Isso. Por quê? Porque em algum momento o senhor pode estar ignorando algum assunto. Correto. Desconhecendo. Estará tudo à sua disposição. Tem coisas O senhor usou o vernáculo da forma correta. Ele está falando todo mundo ao mesmo tempo. Assim tá certo. Mas não, ele não foi ignorante. Foi ignorante. Ele falou Nós estamos tanto palavras da boca do Beni. Eu vou defender o Beni. Ignorância no assunto. Claro, inteligente. Não é que... Pô, que isso? O doutor Irã é inteligente. Você quer coisa mais ignorante do que aquela velharia ali, aquela peça de museu? Tá, que é isso, rapaz? Peça de museu? Beni, é possível o cara ser culto e ignorante ao mesmo tempo? Ah, tem. É? E lamentavelmente eu sou obrigado a concordar. O cara é culto, mas é ignorante. Pra fazer o quê? Olha, a pessoa é baixa, a pessoa é rasteira. O cara nasce ignorante e morre ignorante. Exatamente. Agora a cultura a gente adquire. É verdade. Você fica sábio, entendeu? O mês de férias já está acabando e o Rondon Cap quer ver você fechar o julho de SUV na garagem. Não seja ignorante. Olha só o VT. Fim de férias? Que tal fechar o mês de julho com um SUV lindão na garagem ou com uma bolada de 90 mil na conta? Sua chance está no Rondon Cap deste domingo. No quarto prêmio tem um Fiat Pulse 0 km ou 90 mil reais. É carrão na garagem ou muito dinheiro na conta, é? E ainda tem 3 Super TVs e 40 prêmios de 500 reais. Rondon Cap só 10 reais. Garanta já o seu. Ajude a Zapaz e participe. Olha aí, gente, viu? Fecha mês. Rondon Cap. Domingo tem um Fiat Pulse de 90 mil reais. 3 TVs gigantes. 40 giros da sorte. E o título somente 10 reais. Ajude a Zapaz de Rondônia. Participe. Boa sorte. Ajude a Zapaz a não ser ignorante. Vamos lá, vamos pro intervalo e a gente volta logo. Vou ajudar aí. Sérgio, aproveita, Sérgio. A Vision Center é referência em qualidade quando se trata de cuidar da saúde dos seus olhos. Com profissionais qualificados para melhor te atender. Veja só. Cheguei aqui na Vision Center e a doutora Maria Ivanete vai responder para você tudo sobre catarata. Então, catarata é a opacidade da lente que a gente tem chamada cristalino, que ao envelhecermos ela fica amarelada e para corrigir é necessário uma cirurgia. E nesse momento podemos colocar uma lente intraocular que corrige o seu grau dos seus óculos, tanto para longe como para perto. Viu só que incrível? Agende agora mesmo o seu horário e venha fazer uma consulta avaliativa. Eu tô falando de Vision Center. O horário de atendimento aqui é diferenciado, de segunda a sexta, de 7h30 da manhã até meio-dia, de 1h30 da tarde até as 18 horas. E sábado tem horário de atendimento personalizado, das 7h30 da manhã até meio-dia. Eu tô falando de Vision Center. Você que ainda não conhece, venha fazer uma visita, porque essa clínica é incrível. Profissionais capacitados para melhor te atender. Vision Center, venha sorrir com os olhos. Boa tarde. Então estamos aqui curtindo o melhor programa de informações e debate. Abraços a todos. Eu, Luduíno, a Carla, a Camila
e a sogra do Luduíno, a dona Alda, acompanhando a gente. Everton. Eu só quero lembrar para vocês, eu acho que a gente comentou ainda agora o slogan da Vision Center, né? Venha sorrir com os olhos. Lindo. Belo slogan, né, gente? Belo slogan. E a referência de qualidade, é bom que se diga, né? Olha só quando o que... a gente olha para o Sr. Peixoto, ele sempre está sorrindo com os olhos. O Emanuel Neri está aqui muito chateado com o que está sendo feito contra o Beni Andrade aqui nesse programa. Ele está dizendo o seguinte: ignorante é aquele que ignora ou desconhece algo. O Beni está certíssimo, mas não creio que haja ignorância quanto ao fato. Nem poderia o fazer sozinho, relacionando-se com o assunto do prefeito. Mas o Emanuel, como sempre, puxa saco do Beni. Vou ter que dizer isso publicamente. Não, eu tô falando. Emanuel, um grande abraço, meu querido. Eu não Obrigado disse que o Beni força. está errado. Eu disse que o Beni foi grosso. É diferente. Mas Beni grosso diferente. é um pleonasmo. É um pleonasmo. Agora cometeu um pleonasmo agora. Abraço, Emanuel. Eu tenho um abraço para mandar também, presidente. Muito Por rápido. favor, por favor. Eu quero mandar um abraço na última fotografia que eu mandei para cima, o Fura, da Dona Maria de Nazaré do Nascimento, lá do Pedrinhas. Ela me encontrou, eu estava em frente ao Tribunal de Justiça, me encontrou, disse que é fã de todos nós e pediu para que a gente fizesse um apelo em relação aos direitos dos soldados da borracha. Estão falecendo um a um, sem ver aquilo que eles têm direito ao longo de vários anos aí de administração federal. Tem um dinheiro para receber, até hoje, tampouco a associação, o sindicato, e as pessoas que para usufruir em vida não estão conseguindo, até os filhos já começaram a falecer e não conseguem receber. Então, a Dona Maria e a todos os soldados da borracha ainda vivos e os filhos, aqui o meu apoio e que haja aí uma resolução o mais rápido possível dessa situação. Ontem nós fizemos uma reportagem sobre isso, saiu em vários programas nossos também, essa luta dos soldados da borracha. Me permita Harim mandar Freitas, um abraço. Abraço a todos. Mudaram o nome do programa para Papo de Redação Comédia. Valeu, excelente final de semana a todos e do auditório. É só a culpa. Deixa eu mandar um abraço aqui para um amigo de 300 anos. Uma pessoa muito querida, é o meu amigo Márcio. Estive com o Márcio hoje pela manhã e também com a Lila, a esposa do Márcio, que é uma pessoa muito querida. Então, ao casal Márcio e Lila, um grande abraço. Everton, só para registrar com tristeza o que tu registraste ontem no SIC News, o falecimento do nosso amigo Reinaldo, uma pessoa muito querida, trabalhou anos lá na Canosa Pneus e foi mais uma perda nossa aqui entre os nossos amigos. O Everton fez uma bela homenagem merecida a ele. Então, o Batatinha está dizendo assim, ó, lá do São João Batista. Estou aqui assistindo o programa, o professor discordando com a qualidade de vida de algum tempo atrás. Fiquei pensando comigo, como é que o professor pode chegar a esse estágio? Porque ele, como um cara culto, como só parar para analisar um pouquinho, para ele ver que nós vivíamos felizes alguns anos atrás e hoje nós não conseguimos ter aquela felicidade por culpa de vários fatores. E um dos fatores mais críticos são pessoas que têm pensamentos iguais, cada época com sua geração. O professor tem que se enquadrar aos moldes para ele se está bem agora, muito bem. Eu sou, como é que é? Eu sou eu, você é você, o Beni é o Beni, cada um de nós tem seus pensamentos e sentimentos. Somos livres para isso. Eu fui feliz no meu tempo e você no seu. Digo para o professor só isso, para ele entender que cada um tem direito a seus pensamentos e não devem ser questionados e simplesmente glorificados. Boa tarde ao melhor programa jornalístico de Rondônia. É o Batatinha que bate violentamente no professor. O Batatinha, o problema é que ele é surdo. Eu me lembro, eu vi a Batatinha no desenho do Frajô. Batatinha, quando nasce, dá uma bufetada em uns ou outros. Pelo amor de Deus, Batatinha. Tu é feliz? Parabéns, Batatinha. Eu sou feliz aqui, o Cenourinha aqui é feliz. Pronto. Aproveitar aqui sobre um gremista, Everton, o doutor Rodrigo Rafael, que é o presidente da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional da OAB, gremista igual você, tá mandando um abraço para todos os dinos. O Valdomiro da Águia Dedetização também tá com a gente. Eu tenho recados aqui. Tem uma moto roubada. Mostra aí uma foto de uma moto que eu mandei aí para cima. O
O jovem aqui está pedindo, pelo amor de Deus, para a gente ajudá-lo. Everton, me ajuda a divulgar. Roubaram minha moto ontem, próximo à Sadia da Vieira Caúla. Agora estou sem transporte para trabalhar, infelizmente. Aí, ó. Tá aí a foto da moto roubada dele, a placa da moto tá aí. O contato também, quem por acaso vê uma moto dessa aí passando, olha a placa aí, ó. NEB 6407, telefone de contato. Tire uma foto aí da tela, gente. Se você já desconfia de alguma coisa, depois checa e avisa, por favor, o nosso telespectador, tá? Placa November Eco Bravo. 6º, 4º, negativo 7. Doutor Irã, Olha certamente só, foi roubado por um desses meninos para tomar uma cervejinha, né? Boa Tirar de um tarde. trabalhador, Aqui né? é Estelita Soleto do Nacional. Não perca o programa de vocês. Um abraço para todos. Sou fã do professor Peixoto. Eu também sou fã. Ele não deixa eu terminar o recado. Vai indo tudo bem, né? É. Aí a pessoa chega lá no final, estraga tudo. Everton, o Beni está generalizando em dizer que as pessoas levam animais para fazer caca. Todos os dias, vamos com nossa cadela correr solta e quando ela faz as necessidades, nós recolhemos. Parabéns. Agora, o que é interessante, proibir um cachorro de andar sem guia. Então, será que a prefeitura vai controlar os vários cachorros de rua que por ali ficam? Denis Araújo, do bairro Rio Madeira. Parabéns a você e ao seu cachorro. Everton, boa tarde. Meu nome Antides Severiano Correia, moro em Ji-Paraná, sou fã dos dinos e acompanho sempre o programa de vocês. Lembrei de seus ouvintes de Ji-Paraná, lembre de seus ouvintes de Paraná, parabéns para todos vocês, os dinos. Valeu, seu Everton, Antides Severiano. Tem aqui o Luiz Carrati, ligeirinho, está dizendo o seguinte: com relação ao município de Candeias do Jamari, percebemos que as últimas gestões têm deixado a desejar e que depois do garçom não tivemos mais nenhum gestor com o nobre garçom, dizer, como o nobre garçom. E diz também, secretarias que foram contempladas com a abertura do crédito, aquele que nós estávamos discutindo. CESAL, CEGRIP, CEPAD, SEDUC, SEJUCEL, LIDEP, FEMERON e PGE. 8 secretarias. É seguinte, aviso aos navegantes, o garçom está voltando, viu? Se prepara. Será? Com Tomara, certeza. tomara. Próximo prefeito de Candeias é o garçom. Eu não tenho nenhuma Tomara, dúvida porque o disso. garçom foi um Beni bom Andrade, você pode falar sobre a iluminação, sobre a ponte do Rio Madeira, pois já tem mais de mês que funciona nada. Moro no quilômetro 17, é lamentável essa situação. É o Wildo Tavares Ferreira que está participando com a gente. O Hildo tem razão e essa reclamação não é de hoje não, viu? Já recebi no SIC News essa semana também. Exatamente. Alguém tem que tomar uma providência. Cortaram os cabos. Roubaram. Os cabos. Chama lá o Rodrigo, que ele resolve. Cortaram os cabos e os sargentos também. Não tem mais nada. Chama o Rodrigo Loura que ele resolve. Boa tarde, Dinos. Adoro vocês. Tadinho do Sérgio. Tadinho. É a Márcia do Teixeirão. Oi, Márcia. Sou o Valdir do bairro Três Marias. O programa tá maravilhoso. Abraços a todos. Ela fala, coitadinho do Sérgio, por causa da incontinência urinária dele. A gente tava comentando aqui. Boa tarde, senhores apresentadores. Carlos Venâncio do Conceição. Saudações rubro-negras. Everton. Thales, torcida do Grêmio. Puxa vida, ficou feio o negócio. O Soares quer pular a barca do Grêmio. Pague a arena da OAS. É o Jackson de Ji-Paraná. Mas quase faz um gol antológico lá, né? No meio do campo. Everton, manda um abraço pro meu filho Carlos Eduardo da Eletrônica Nacional pelo seu aniversário, que foi quarta-feira. Beijo da sua mãe Geni. Ele ama a SIC TV. Ele é seu amigão e o admira muito. O Eduardo é um grande querido amigo. Parabéns a ele pelo seu aniversário. Eu não sabia disso, mas agora então, mesmo tardiamente, meu abraço e meus cumprimentos ao meu querido amigo Eduardo, lá da Eletrônica Nacional, que fica ali na Amazonas. E na Rio de Janeiro também, são duas. São duas. Boa tarde, Dinos. Passando aqui para desejar um final de semana para todos vocês maravilhoso, excelente. Aqui é o Ceará, da Avenida Perimetral Leste, Ariquemes. Seu Everton, não deu pro seu Grêmio. 2-0 fora o baile. E é verdade, foi um baile. Olha, foi pouco 2-0. Toma viu? ali. Bom dia, Everton. Aqui, Gessé, Vila Nova, Ji-Paraná. Parabéns pelo programa maravilhoso. Não perco um sábado. Abraço para todos vocês. Abraço. É bom. O que tem no QBS amanhã, Everton? Amanhã é Fafá de Belém. Eita. Vamos recordar os grandes sucessos da grande Fafá.
Eu ainda insisto em chamar Fafá de Belém. Então, agora é só Fafá. Não. Pra mim vai ser sempre Fafá de Belém. Assim como o Jorge Benjor vai ser sempre Jorge Ben. Você é um saudosista. Sou. É verdade. Mas o passado não é tão ruim o passado. Agora, como é que tu vive no passado? Não, tem uns e outros aqui que acham. Olha, é difícil, hein? É difícil. É difícil a gente trabalhar nessa empresa. Sinceramente, professor, o seu destaque foi uma porcaria hoje. Meu destaque é o melhor destaque. Não, deixa eu ser sincero, professor. É que o seu destaque foi uma porcaria. Foi atabalhoado, A sua tese, ela rastejou. Eu acho. O destaque ela não conseguiu foi nem ruim, levantar voo. A teoria foi um horror. Só vou falar agora de funk pra vocês. Porque Como é que... ele começou bem na tetraplegia, mas depois ele baralhou. Eu achei que ele ia falar um negócio bom, aí ele esculhambou tudo. Você tem que pedir desculpas para o seu espectador. Esse é O que é isso, professor? O que é isso? É o funk? Destaque. Mostra ali o auditório, por favor, gente. Mostra ali. Só gente querida. A Gabriela. Os erros daqui do programa foram culpa da Gabriela. Os acertos foram responsabilidade minha. Ali. Bom? Aí a Gabriela. O Thiago tá lá atrás. Olha o Thiago lá atrás. Olha só. Olha aí, o Thiago não apareceu ainda. Agora sim, agora apareceu. Abana lá, Thiago. Beijo, querido. Um beijo. A doutora Hélida lá atrás, olha só. Ah, doutora Hélida. Lá, hein? Olha lá. Olha lá. Que bacana. Gente, muito obrigado. Parabéns pela reportagem. Parabéns pela reportagem. Como é que é o nome da sargento? Sargento Góes. Você viu a reportagem? Vi. Muito boa, muito boa. E a Lívia fez? Viu? A Lívia é excelente repórter, uma belíssima matéria da primeira mulher que comandou, como é que é, um comboio. Um comboio fluvial do Amazonas pra cá. O general Matias já me agradeceu. A Lívia é a amicíssima da Mariana Godoy. Já agradeceu e parabenizou a reportagem. Tchau, tá certo? Gente, acabou o programa. Tchau. Obrigado pelo carinho da audiência. Bom final de semana. Tchau, querido. A gente vai tentar voltar sábado que vem. Sem o professor. Sem eu não. Vamos tentar convencer o professor para não vir. Eu venho. Saudosista não. Agora fala a verdade, professor. O Tô seu com saudade destaque de vocês. foi uma porcaria. Ele começou bem. Pronto.